presidente americano Donald Trump vai sancionar hoje este mega projeto de lei de corte de impostos nos Estados Unidos. A Câmara aprovou ontem o pacote após meses de deliberação. Vamos repercutir este projeto com Fábio Kanchuk, diretor de macroeconomia do ASA e ex-diretor do Banco Central. Seja bem-vindo, Kanchuk. Muito obrigado pela participação. Prazer, prazer. Obrigado eu. Caríssimo, e este projeto orçamentário nos Estados Unidos gerou muita confusão. Ontem, inclusive, a oposição tentou atrasar ao máximo esta votação com um discurso de quase mais de 8 horas e 45 minutos de um dos seus deputados democratas na Câmara de Representantes. Acabou que o projeto foi aprovado e agora nós estamos olhando para frente, tentando identificar quais são os impactos econômicos, não só para os Estados Unidos, mas para as grandes economias mundiais. Quais os destaques dessa aprovação que você gostaria de iniciar essa nossa conversa destacando, por favor? Acho que dá para pensar em três aspectos diferentes, ainda pensando nos Estados Unidos, antes de pensar em Brasil e mundo. Um impacto é aquele que a gente pensa quando o gasto fiscal estimula ou desestimula a economia, o impulso fiscal que isso causa. Outro ângulo é sustentabilidade da dívida, se a dívida vai ficar insustentável, vai crescer muito ou não. Um último ângulo é redistribuição de renda, quem ganha e quem perde, ricos ou pobres, quem ganha e quem perde quando se faz um pacote fiscal. Minhas respostas curtas seriam, em termos de impacto, de impulso fiscal, neutro. O gasto que vai ser feito é muito próximo do que o Biden estava fazendo já nos últimos 2 anos. Então, quando a gente considera toda essa mistura de coisa que vem aí, que é menos imposto, mais tarifa, menos ajuda social, as coisas mais ou menos se cancelam e geram um déficit primário aí próximo de 3%, igual o que vinha acontecendo. Em termos de sustentabilidade de dívida, que é o segundo ponto, esse é um assunto que é super importante, a gente está treinado a pensar nele no Brasil, né? Ih, meu Deus, a política fiscal é insustentável, a dívida vai crescer sem limite como proporção do PIB. Essa é uma questão importante, a dívida americana está, de fato, crescendo de forma insustentável e alguma hora tem que ser resolvido, não pode crescer dívida para sempre, né? Alguma solução você tem que dar para isso daí. Terceiro ângulo, redistribuição de renda, esse projeto do Trump, esse pacote fiscal do Trump, ele é ele beneficia os mais ricos pelo corte de imposto e machuca os mais pobres devido a corte de assistência. Eles têm o SNAP, eles têm o Medicaid, que são programas mais ou menos parecidos com o que a gente tem aí de BPC, Bolsa Família, esses programas sofrem um corte. Então, tudo aí se mistura, tem efeitos para todos os lados. Vamos ao destaque que a gente vem levantando já há algumas semanas, essa questão da dívida norte-americana. O mal de você ter a moeda do mundo em seus braços é ter uma dificuldade extrema para ter uma balança comercial favorável. Todo mundo vai vender mais barato para o teu país. Talvez a benesse de você ter a moeda do mundo em seus braços é que todo mundo está sempre interessado em comprar a dívida dos Estados Unidos. Kanchuk, vai chegar um momento que talvez essa relação ela não funcione mais. A gente já viu, por exemplo, uma pequena turbulência no início da apresentação das políticas comerciais de Trump para os títulos do Tesouro norte-americano. Isso, teoricamente, se estendeu durante algumas semanas, mas não virou um problemaço para a gente resolver neste meio de ano, pelo menos por enquanto. Você acredita que este rumo para o insustentável efetivamente vai mudar a dinâmica, por exemplo, de fluxo de dinheiro no mundo? O que pode acontecer com uma dívida que cresça sem parar na maior economia do planeta? Acho que tem um lado de dívida insustentável e outro de juros. O que está acontecendo com os juros americanos? E o que está acontecendo com o dólar também, né? Então, o dólar tem perdido valor com relação ao real, com relação ao euro, com relação a todo mundo.
E a gente se pergunta o que está causando isso daí. E é difícil pra caramba responder. Moeda é sempre muito duro de entender o que está fazendo a moeda ganhar ou perder valor, por que, que o dólar laranja estava tão valorizado, a gente não sabe direito, por que, que ele está agora voltando para o equilíbrio. Uma história é essa do fiscal, do Trump, mas a gente não tem certeza. Agora, juros, diferente de moeda, a gente consegue medir e modelar direito. O que está acontecendo com juros é, de fato, juros longo americano está um pouco mais alto por conta do fiscal e por conta dessa perda de hegemonia americana, se quiser chamar assim. Agora, não é algo brusco, tá? Então, essa diminuição da relevância dos Estados Unidos, a proporção de dívida que é segurada por estrangeiros, por não americanos, é uma coisa que está caindo já nos últimos 10 anos e continua caindo no mesmo ritmo. Então, você fala, isso vai mudar? Os Estados Unidos vai deixar de ser hegemônico? A China vai passar os Estados Unidos? Puxa, é muito provável que sim, mas é um processo que está acontecendo de forma suave. Daqui a 20 anos a China vai ser mais importante que os Estados Unidos? Sim, vai ser sim. A população deles é 4 vezes a dos Estados Unidos, é provável que o PIB deles fique maior mesmo. Mas não está tendo uma mudança brusca, tá? Está indo de forma extremamente suave. Então é uma coisa que agita os mercados, mas o preço confiável, que é esses juros que a gente consegue medir, não está tendo perturbações relevantes. Segundo ponto que você chamou atenção, sustentabilidade de dívida. Isso daí tem que parar, tá? Então, dívida não pode crescer como proporção do PIB de forma insustentável. Alguma hora tem que parar, independente da hegemonia americana. É uma coisa que deve acontecer antes desse fim da hegemonia. Alguma coisa vai acontecer com essa dívida parar de crescer. O que, que vai ser? A gente é bom disso também no Brasil, né? A gente tem um know-how grande de fazer dívida parar de crescer. Então, uma forma pouco provável calote. Você eu não vou mais pagar essa dívida. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram isso quando eles mudaram o valor do ouro em 1930, calote. Mais provável é via inflação. Então, a inflação dá uma disparada e, com isso, a dívida como proporção do PIB cai. Esse é o cenário mais provável. Pode ter outra coisa também, que é eles fazerem repressão financeira, que é não deixar o juros subir, forçar a curva de juros toda para baixo. Mas eu apostaria na inflação. Quando? Não sei te responder. O honesto é que, puxa, não sei, me dá aí daqui esse intervalo de 5 anos, alguma coisa assim, em geral acontece, a menos que eles mudem o plano fiscal, vai ter uma inflação surpreendente. Prazos são sempre maiores do que o do Brasil, né, então eu sei que o assunto é Estados Unidos, mas é inevitável pensar que a nossa dívida também é insustentável, que também tem que parar de crescer, e a solução mais provável, a menos que se faça um rearranjo fiscal no Brasil, mude o déficit primário, mude o arcabouço, você também vai ter uma surpresa inflacionária alguma hora. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre estes impactos lá nos Estados Unidos para outras economias, é, é provável que a gente fique com essas taxas altíssimas nos Estados Unidos por conta dessa disparada inflacionária. E aqui no Brasil a gente tem que se acostumar, talvez, com estes juros em 2 dígitos, vai se tornar normal, já que aqui as coisas não estão controladas, lá as coisas não estão controladas. Uma coisa, as duas vertentes estão apontando na mesma direção, não tem ninguém ajudando, talvez, para que caia juros aqui no Brasil. Exato, as duas coisas se somam, né, o fiscal americano, a questão de sustentabilidade da dívida americana faz com que o juro americano suba, o juro neutro suba. Então, métrica, para ter uma ideia, na época da Dilma, o juro neutro americano, em termos reais, era zero, agora está 1,5, 2. Então, a gente já começa já de os Estados Unidos já precisar de mais juros, daí em cima desse juro você põe o risco Brasil, né? Você põe o fiscal do Brasil, que também é super complicado. E é por isso que a gente chega em números do tipo, olha, o juro real no Brasil menos que 8, não dá. A gente tem que mudar alguma coisa aqui. Então, desse 8 de juros real, né? Não tem esse 15 de Selic, mas o juro real, juros tirando a inflação, que eu estou falando 8, a gente coloca 1,5, 2 de Estados Unidos, antes não existia, e uns 5, 6% do Brasilzão mesmo contribuindo para esse juros alto. Perfeito. E quando a gente olha, por exemplo, para o terceiro ponto que o senhor destacava, logo que começamos essa conversa sobre este corte de impostos para os mais ricos, este corte de assistência para a população de menor renda nos Estados Unidos. Quanto disso é discurso de oposição? Quanto disso você realmente identifica no projeto e fala, não, isso aqui vai acontecer, é um dos pontos de destaque desta proposta?
É um ponto de destaque, não é discurso da oposição mesmo, está lá, tá lá e vai ser implementado. Surpreende você pensar: "Puxa, os políticos vão", imagina no Brasil, um político fala: "Vou cortar o Bolsa Família", uma coisa, uau, inacreditável. E tá sendo foi aprovado, né, então você imagina que para um americano mais pobre, o quintil mais pobre, $700 some dele. Em Medicaid e food stamps, né, aqueles selos de comer de comprar alimentação. Por que eles fizeram isso? Como é que eles entraram nessa? Então eu destacaria 2 pontos que ajudam a entender porque politicamente foi palpável. Então, apesar do pacote ter sido aprovado hoje, né, esse BBB aprovado hoje, a parte de corte de benefícios assistenciais acontece só depois da eleição, eh, para congresso que tem ano que vem, tá. Então, os impostos já corta agora, mas os benefícios sociais você só faz depois da eleição, só eles falam: "Não, deixa eu primeiro eu ser eleito deputado, depois a gente faz". Isso é um ponto. Outro ponto é, tem muito imigrante ilegal recebendo benefício, e daí muda um pouco o jogo da popularidade, né. Você fala: "Puxa, eu estou pagando imposto e quem está recebendo esse benefício social é um cara ilegal aqui?" Aí não, né. Então isso ajuda a tornar politicamente aceitável. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha de uma outra frente, eu queria até aproveitar só a tua participação para falar de algo que também está em pauta nesta semana, porque estão acabando os dias para negociarem acordos comerciais com os Estados Unidos, e até agora a gente não teve acordo praticamente algum, um com o Vietnã e outro com o Reino Unido, mas em um espaço daquela tabela toda que o Donald Trump apresentou com tarifas que iam de 10% a 54%, nós não tivemos nenhuma das grandes economias efetivamente parando para negociar com os Estados Unidos. Eu queria entender, do teu ponto de vista, como é que a gente chegar nestes 90 do segundo tempo, aí, nos 45 do segundo tempo, não ter essas negociações, estes avanços, mas mesmo assim Donald Trump conquistando essa vitória no Congresso Nacional. Como que a gente pode identificar, talvez, essa força de Donald Trump para emplacar suas pautas, já que são pautas bastante, talvez, avessas à grande economia mundial, que podem gerar muito distúrbio? O pacotão das tarifas, diferente desse, fiscal, esse fiscal a gente pode questionar coisas boas e ruins, né, a queda de imposto tem uma ajuda à economia e ajuda a bolsa de valores, tem lados positivos e claro que tem lados negativos também. O pacote de tarifas incompreensível sobre o ponto de vista econômico, né, então machuca todo mundo, machuca os Estados Unidos, mas a sensação que eu tenho, pelo menos, é que o Trump mudou a forma dele encarar isso, né, então aquela tabela maluca dele, que era com certeza, vem do Peter Navarro, secretário do Comércio, com aqueles números absurdos, perdeu força, e quem está tocando isso agora é o secretário do Tesouro, Scott Bessent e time, e daí o que está sendo, eh, circulado aí "Puxa, eu preciso fazer negócios com 90 países, não vou conseguir fazer, então eu faço uns pseudo-negócios", que é falar chegar para um país e falar: "Vamos concordar só nesses 2 itenzinhos aqui, e se a gente concordar nesses 2 itenzinhos aqui, a gente posterga o aumento de tarifa". E claro que o Trump também está sabendo disso, tá. Então, o caminho é de ter mais tarifa, mas nada próximo daquela tabela maluca do Peter Navarro, tá. Então vai ter um monte de negócios e postergações intermediárias e coisas para tentar evitar essa alta de tarifa que ele começou lá. Então o Trump mudou a direção dele nisso daí, né, ele percebeu, o mercado financeiro reagindo mal e mudou. No pacote fiscal não é claro, né, tem gente que vai ser machucada, mas não é claro que é ruim para o país como um todo. Perfeito. Então temos essas duas grandes pautas avançando talvez ao mesmo tempo. O prazo de 90 dias acaba na semana que vem, na terça-feira, para a maioria das economias. No dia seguinte, na quarta, para a Europa e lá em agosto para a China. Então a gente já está começando a ver um desarranjo aí das datas, daquela padronização geral para todos os países do mundo e as negociações acontecendo. Vamos, claro, esperar estes próximos dias para descobrir o que Trump vai fazer. Já fez algumas ameaças no dia de hoje, falando que as tarifas podem voltar para 70%. A gente vai acompanhar ainda e trazer todos os detalhes por aqui. Fábio Kantiuk, obrigado por nos ajudar a entender parte dos efeitos deste pacote fiscal orçamentário de Donald Trump, que foi aprovado e agora segue para a sanção presidencial. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você.
Obrigado eu, foi um prazer. Agradecido.